Hoje, 14/4, nós vamos começar a introdução ao livro de Hebreus. Nós vamos começar uma série expositiva em Hebreus. E hoje é o primeiro sermão, é o sermão introdutório. A gente vai começar a conhecer a dinâmica desta carta e vou expor alguns versículos, o versículo 1 ao versículo 3. Mas antes eu quero trazer um contexto, um panorama histórico para que a gente possa se ambientar a carta. E depois daí em diante a gente vai passar alguns meses estudando ela, como a gente já tem feito, como é o nosso costume, aprender o que o autor quer nos comunicar a cada verso que a gente for passando aí e perscrutando de perto. Esta carta foi escrita, muito provavelmente, no ano 67 ao ano 69 da era cristã. Quando a gente fala era cristã, estamos nos referindo ao primeiro século. Época de profunda perseguição. Este tempo em que este documento foi produzido era um momento de muita hostilidade. Momento de desespero para os nossos irmãos recém-convertidos. Então, neste ano de 67, 69, o cristianismo estava se desenvolvendo ainda, irmãos. A gente ainda estava vivendo, o cristianismo ainda estava vivendo aquela transição do judaísmo para uma religião mais distante daquelas práticas judaizantes. Haviam ainda algumas coisas presentes na fé cristã, oriundas do judaísmo. Mas era um período de grande perseguição. Algumas passagens dentro desta carta nos fazem compreender que velhas práticas, como eu estou dizendo, da lei judaica ainda faziam-se presente na ambiência entre os irmãos. Eles ainda estavam mesclando essa questão de algumas práticas de ritos religiosos com a fé em Cristo. E como é que a gente consegue identificar isso na carta? No capítulo 5 você tem isso, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, lá no capítulo 10. A gente vai ver tudo isso quando a gente estiver estudando a carta e chegando nesses pontos, lá no capítulo 13 também, porque as inferências que o autor está usando para certas práticas ou certas figuras do cotidiano judaico, ele está usando no termo presente. Ele está conjugando o verbo sempre no presente, demonstrando que ainda existia ali sacerdotes, que ainda existia ali sacrifícios, que ainda existia alguns ritos inerentes da religião judaica. Referências que tratam a presença da atividade de sacerdotes, de levitas, a apresentação de sacrifícios. Estas coisas geralmente estavam presentes ali na igreja e parece que quando esta carta foi escrita, ela realmente foi escrita antes da destruição do templo, e foi no ano 70, o ano onde os judeus perderam aquele templo, o segundo templo de Salomão, que foi reconstruído por Herodes o Grande. Você sabe da história que Tito Vespasiano foi um imperador romano, ele se tornou um imperador romano, mas no ano 70 ele invadiu Jerusalém, destruiu os judeus e acabou com o templo, destruiu o templo, colocou pedra sobre pedra revolvida e incendiou todos os utensílios. A história mostra, e Flávio José diz que o ouro que tinha presente na casa de Deus, no templo, se derreteram ali entre as pedras. Eles cavavam para roubar o ouro que foi derretido. Imagine quanta destruição que aconteceu ali. Esse Tito Vespasiano, depois ele veio se tornar imperador de Roma. O autor desta epístola, nós não temos como definir quem tenha sido o autor sagrado desta epístola, como nós vemos em outras cartas do Novo Testamento. Algumas pessoas dizem que é Apolo, a pessoa que escreveu este texto. Outros dão o título a Barnabé. Barnabé foi aquele que trabalhou nas viagens missionárias com Paulo. Ou Silas. Há também quem diga que tenha sido Priscila ou Áquila. Ou até Clemente de Roma, um pai da igreja
primitiva. Então não temos de fato quem seja em consenso o autor deste livro, desta carta, cujo propósito era animar os nossos irmãos no meio da grande prova e do sofrimento que eles estavam passando. A carta foi escrita para encorajá-los a não desistirem da fé, não desanimá-lo e não retrocederem ao velho sistema, porque está nessa fase de transição. Você tem muitas coisas do judaísmo ali acontecendo. A gente viu aí na exposição de Gálatas que a fé cristã ela não é balizada pelo judaísmo. E você tem aqui essa fase de transição. Os irmãos estão saindo da fé judaica para entrar, entender, compreender o que é o cristianismo. E logo dentro disso se apresenta uma grande perseguição. Então é tempo de opressão emocional. Isso era muito intenso porque muitos irmãos da igreja primitiva, aqui nessa época, haviam perdido muitos dos seus familiares, muitos dos seus amigos, muitos dos seus entes queridos foram mortos cruelmente pelo imperador Nero. Essa época aqui também é a época em que quem governava o Império Romano era Nero. E segundo a tradição, ele era muito cruel e esse homem incendiou a cidade de Roma, que era a capital do império. E por que ele incendiou a cidade de Roma? Alguns dizem que ele incendiou porque ele gostava muito de arquitetura. E por gostar muito de arquitetura e de ter muitas obras fabulosas em seu império, ele queria destruir tudo e reconstruir uma nova Roma com a característica que ele almejasse. Outros diziam que ele, por ser um homem tão cruel, destruiu ou atinou fogo em Roma simplesmente para ter um prazer insano, sabe? Em ter satisfação em ver. Há algumas pessoas que dizem que enquanto ele via os bairros pegando fogo, as pessoas gritando, as casas sendo destruídas, ele ficava da sacada dos seus jardins, tomando vinho, comendo uvas e sorrindo a gargalhadas em ver o sofrimento do seu próprio povo. Imagine um homem desse. O fato é que ele destruir tudo. Há também quem diga, e geralmente na história fora de um contexto bíblico, as pessoas vão dizer até que isso foi ocasionado por causa da má formação estrutural social que havia em Roma. Então havia muita sujeira e outras coisas que aconteceu este fogo. Mas há muito estudo, muito relato que chegam a trazer muitas informações concretas, assim, muitas informações pertinentes, que tenha sido mesmo o Nero que havia mandado queimar Roma e destruir a cidade. O fato é que ele mandou queimar tudo. Queimou todas as casas, prédios, monumentos. Muitas vidas se perderam, irmãos. Não foi somente estruturas físicas. Muita gente morreu. Muita família foi destruída. Muitas crianças não conseguiram escapar. Muitas famílias ficaram desabrigadas em Roma. Então, havia mau cheiro por causa dos cadáveres. E com a falta de abrigo veio também outras doenças. Com o tempo, outras feras que vinham comer os cadáveres e acabavam atacando os outros que estavam nas cidades, nas vielas, nas ruas, na verdade, dos bairros. E isso fez com que a cidade começasse a clamar por intervenção, começasse a reclamar aquilo que tinha acontecido. Então, Nero tinha que dar uma resposta, ele tinha que apresentar um culpado. E quem é que ele quis culpar? A igreja. Ele procurou alguém para colocar na conta, e tinha que ser a igreja. Então tinha que ser Paulo, tinha que ser Pedro. Nessa época Paulo e Pedro foram presos. Paulo, grande missionário da igreja cristã. Pedro, grande portador também do colegiado apostólico. Foi Pedro que começou a pregar aos gentios, e Paulo solidificou seu ministério aos gentios. Mas quem começou o ministério mesmo foi Paulo. Lá em Atos foi Pedro, lá em Atos a gente vê isso. Logo a população começou a clamar, ele tinha que colocar na conta de alguém, então ele colocou na conta da igreja. E os cristãos
receberam de Deus uma grande graça naquela época. Porque, se não me falha a memória, eram 14 bairros que pertenciam à cidade de Roma. E todos foram incendiados, com exceção de um. E justamente onde tinha a maior comunidade de cristãos. O Senhor privou dos nossos irmãos de que o fogo chegasse lá, a destruição chegasse lá. Mas só que isso foi para Nero um álibi para dizer: foram os cristãos que incendiaram todos os bairros de Roma, e eles não tocaram fogo justamente onde eles moravam. Isso se tornou um álibi para o Nero. E rapidamente Nero começou a espalhar essa história diante dos seus generais e diante de toda a população, e ele emplacou uma grande perseguição aos irmãos. É daí que vem essa perseguição que eu estou falando. Nossos irmãos precisavam fugir. Nero implacavelmente caçava agora os cristãos. E ele lançava os cristãos que ele capturava às feras para se divertir e para o divertimento do povo. Muitos dos nossos irmãos foram mortos nos dentes dos leões, dos tigres, dos cães. Muitos dos nossos irmãos tiveram que lutar contra gladiadores. Muitos dos nossos irmãos perderam a vida assim injustamente. Então era um desespero, eles não sentiam segurança, eles fugiam, e por onde eles fugissem, eles encontrassem alguma guarnição romana, a guarnição romana capturava e eles eram mortos. Nossos irmãos também, eles eram cobertos de betumes. Nero era tão cruel, e ele tinha vários jardins, várias residências, e nesses jardins, o que ele fazia? Ele pegava os nossos irmãos, enchia de betume, colocava os nossos irmãos empalados em uma estaca, vivos, e atirava fogo neles. E aí fazia dos nossos irmãos como tochas para iluminar os seus jardins, e ali ele se deleitava em ver os gritos dos nossos irmãos e o corpo dos nossos irmãos sendo sucumbido às chamas, como se fosse tocha para iluminar os seus jardins. Era um homem extremamente perverso. A história mostra que ele mandou matar sua própria mãe e as 2 esposas que ele tinha. E se não me falhe também, uma delas estava grávida, e ele mandou abrir a barriga para ver o fruto que estava no ventre desta mulher, somente por prazer, para ver, para provocar a maldade. Muitos dos nossos irmãos foram crucificados nessa época, e a história, Flávio Josefo conta muito isso na sua história, que Flávio Josefo é um historiador judeu, e viveu nesse período aí da história lá atrás, e então ele tem como dar algumas informações históricas mais de perto para a gente, que está muito longe do retrovisor, né? Mas ele conta, e outros historiadores mostram, que faltou madeira nas cidades, ou em Roma, ou no Império, para crucificar tanta gente, tantos cristãos. Imagine, irmãos, eram sessões de crucifixão de muitos irmãos nossos, que eram empalados ou crucificados. Nessa perseguição, como eu disse, outros não eram crucificados, eram simplesmente degolados, como foi o caso de Paulo. Paulo estava na prisão, escreveu sua última carta, segundo a epístola de Timóteo, mas ele dali não saiu. O seu algoz lhe cortou o pescoço, a mandato de Nero, que o acusava de ser um dos incitadores desse incêndio que Paulo teria provocado. Outro foi o grande apóstolo Pedro, que foi preso e morto, crucifixado. Sua esposa foi crucificada junto com ele, na mesma ocasião, perseguida, presa pelo imperador Nero. E quando ambos estavam para ser crucificados, primeiro foi a esposa dele ser crucificada. E ao ser crucifixada, ela olhava para ele e ele dizia para ela: se mantenha firme, olhe para Cristo, lembre do teu Salvador, morra por Cristo. E ele viu a sua esposa ser crucificada ali. E depois, quando foram crucificar a ele, vocês já devem saber, ele disse que não se achava digno de ser crucificado como seu Messias. E aí pediu que fosse crucificado de ponta cabeça. E ele foi crucificado e morto de cabeça para baixo. Foi perseguido e morto nesta grande perseguição. Agora pense, meus irmãos, a fé cristã ainda está se desenvolvendo. Nossos irmãos estão ainda aprendendo quem é Cristo de verdade. E os 2 grandes baluartes da igreja, digamos, acabaram de ser mortos nessa grande perseguição. Como é que você iria se sentir naquele momento? Como é que você ia se sentir seguro? Imagina, irmãos, uma perseguição
de um porte desse vem e se aplaca sobre nós. Naturalmente nós iremos temer. E nós temos vivido um ambiente na nossa vida hoje e nós temos visto perseguições chegando à igreja. Veladas, outras explícitas, mas nós estamos vendo muitos irmãos nossos sendo perseguidos. E no mundo todo você vê muitos irmãos sendo mortos por causa da fé. Eu creio que essa carta vai nos ajudar muito a manter-nos firmes até que a gente espere ou a gente possa viver tamanha perseguição aqui em nosso tempo. Muitos dos nossos irmãos estavam sendo tentados então a fugir da fé, a abandonar a fé, qualquer relação com Cristo, porque Nero sabia que os cristãos não assumiam que ele era uma divindade, porque os imperadores eram assim, eles diziam que eram deuses e todos tinham que adorar, e os cristãos não se prostravam, os judeus não se prostravam. Então não diziam que Kyrios era o imperador. Kyrios é a expressão grega para dizer Senhor. Então quando você vê na Bíblia Kyrios, era esse título que os imperadores exigiam que as pessoas do Império Romano os chamassem de Kyrios, Senhor, que é a expressão grega. Se fosse traduzir para o judaísmo, seria o nome de Deus, seria Yahvé, seria Elohim. Então eles estavam pensando em desistir, porque estavam sendo objetos de blasfêmia, estavam perdendo as suas vidas, eles estavam sendo tentados a voltarem aos ritos religiosos. O que aconteceu nesse tempo? Enquanto se emplacou a perseguição e que se concentrou ao cristianismo e não ao judaísmo, o que os judaizantes fizeram? Esses homens são sempre oportunistas. Eles subiam para onde estavam os nossos irmãos, incitavam que eles abandonassem a Cristo e dizia: está vendo aí? Ele realmente era um fanfarrão. Olha o Pedro, olha aquele Paulo que sempre falou aquelas coisas contra a lei de Moisés, estão mortos. Veja, Deus não os protegeu. Vocês precisam abandonar essa fé de vez e voltar aos rudimentos. Vocês precisam voltar a sacrificar. Vocês precisam mostrar para a guarnição romana que vocês são judaizantes e não cristãos. Então eles estavam sendo tentados a isso. Muitos dos nossos irmãos deram para trás. Alguns realmente acabaram fraquejando na fé. Outros não. Outros tiveram que atravessar esta via dolorosa, tiveram que atravessar o vale da sombra da morte, perderem as suas vidas, mas não negarem a sua fé. Então, meus irmãos, esta carta foi produzida nesse contexto. Você não tem mais aqui a figura de Paulo e Pedro, que eram figuras importantíssimas. Ninguém sabe onde está Apolo, ninguém sabe onde está Áquila, Priscila. As pessoas estão espalhadas no mundo, perseguidos, e a fé cristã está por um triz, porque apesar de tudo isso, ainda você vê os judaizantes se levantando para condenar aqueles que estão professando a fé verdadeira. Então, quando a gente estiver estudando a carta, a gente vai perceber que o autor sagrado, que nós não conhecemos quem é, mas ele é um judeu. Isso é verdade. Ele é um judeu, conhecedor da lei, mas conhecedor de Cristo. Ele sabe relacionar muito bem a importância da pessoa de Cristo, o valor de Cristo, quem Cristo é, diante de todas as indumentárias ou diante de todas as figuras que existiam no judaísmo. Ele vai mostrar que Cristo é maior. Então também nós vamos aprender a fortalecer nossa fé e conhecer mais virtudes de quem é o nosso Salvador, fazendo essas analogias. Vai ser algo maravilhoso. Ele vai dedicar-se aqui para mostrar aos irmãos que aquilo que antigamente fundamentava a confiança deles enfraqueceu de tal maneira que perdeu a força. Ele diz no capítulo 8, verso 13, ouçam: quando aquilo que se diz nova se torna antiquada, a primeira, ora, aquilo que se tornou antiquado, envelhecido, está prestes de desaparecer. Ele está falando aqui da lei, ele está falando de todo o rudimento judaizante, que essa primeira aliança foi dita nova, mas se tornou antiquado, ela perdeu a sua força. A gente já viu que a lei não tinha poder de salvar. Quem é que salva?
Quem é que salva? Cristo Jesus. A justificação é pela fé. Então ele está dizendo, se toda a lei e todo o rito judaizante já enfraqueceu e perdeu a sua força, está pronto a desaparecer, porque uma nova aliança se foi proposta, é em Cristo. Ele vai mostrar para a gente que Cristo é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, ao sumo sacerdote, que são elementos e simbolismos e também referências do judaísmo. Você vai ver isso do capítulo 1 ao capítulo 7. Ele vai falar que o cristianismo é superior ao conceito de adoração e de comunhão exigida pela lei. A gente vai ver aí entre o verso 8 ao verso 10, capítulo 8 ao capítulo 10. Ele vai mostrar também que o testemunho dos heróis da fé, provando de que Cristo sempre foi o autor e consumador da fé deles. Vai falar de Abraão, vai falar de Moisés, vai falar de todos esses heróis da fé, e a gente vai ver que eles foram justificados em Jesus Cristo, lá no capítulo 11. Ele vai também parar para nos dar exortações com relação a como devemos andar sobre nossa conduta diária em Deus, diante dos homens, como devemos nos portar diante dos homens em tempo de hostilidade, como nós comunicamos a nossa fé em tempos de hostilidade. Isso no capítulo 12, 13, a gente vai ver isso. E também no capítulo 13, é um capítulo mais prático, a parte final da carta, a gente vai ver algumas instruções sobre cuidado espiritual, cuidado para com o próximo, o zelo que devemos ter com líderes espirituais, ver como a igreja se desenvolve e foge de doutrinas estranhas. Ele vai dizer isso aqui, e ele também vai mostrar que a nossa expectativa é a pátria eternal. Amém, irmãos? Então, a nossa expectativa não é neste mundo. Ele está dizendo, olha, vocês estão sendo perseguidos, meus irmãos, aqui por Nero e por toda a guarda romana, mas a nossa expectativa de vida não é neste mundo, a nossa pátria é eternal. Vocês não são súditos de um império falido, que é o Império Romano. Nós somos súditos do Império de Cristo. E a gente vai ver isso aqui. Isso vai firmar a fé dos seus irmãos, firmar também a nossa fé. Amém? Fazendo esse plano de fundo aí para você saber como é que a gente vai andar na carta, vamos ao texto sagrado. Fiquem de pé, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Diz a palavra do Senhor: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. Senhor, eis a tua palavra. O povo do Senhor está aqui. Eles querem te ouvir a tua voz. Fala com eles, Senhor. Usa-me para transmitir a tua palavra com fidelidade e clareza. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podeis assentar. O versículo que introduz esse livro é muito rico, meus irmãos. E o autor apresenta aqui que Deus está agindo. Está mostrando para os seus irmãos que no meio da perseguição, Deus está agindo. Deus não parou no tempo. Deus não os abandonou à própria sorte. Deus está agindo. Ele sempre se move na história. Até a perseguição que está sendo aplacada a eles, Deus está dirigindo todas as coisas. Deus está dirigindo nossas vidas ao tempo em que nós vivemos. Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, a palavra aqui que o autor sagrado está tomando para falar que alguém estava falando de diversas maneiras é o termo theos. Theos, no grego, é Deus. Mas no idioma judaico é Javé. Ele usou essa expressão, Javé,
Deus, Theos, também para implicar que esta entidade maior do que qualquer deuses do panteão de deuses mitológicos, sejam dos gregos, sejam dos egípcios, da cultura greco-romana, Theos está vivo, está vendo e está se movendo. Ele está dizendo para os seus irmãos isso. Porém, este texto foi escrito por um profundo e conhecedor hebreu de tradição hebraica, e ele está mostrando aos seus irmãos que desde os seus antepassados este Deus está se movendo. O judeu aqui que está escrevendo disse que Theos está se movendo de diversas maneiras, desde o passado se movendo, e em sua mente ele está comunicando a respeito do verdadeiro Deus. Theos, para este autor sagrado e para os irmãos que estão lendo, é justamente o Deus Todo-Poderoso. E para o cristão é o Deus Todo-Poderoso na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O judeu não enxerga dessa maneira, mas o judeu cristão enxerga dessa maneira. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão se movendo. Ele está dizendo que Deus sempre se moveu na história da humanidade, Ele nunca esteve ausente. Então, não há um Deus aqui como exemplo do Deus do deísmo, como eu já falei um certo tempo para vocês. Quem era o Deus deísta? O Deus deísta era aquele Deus que deu corda no mundo e fez o mundo andar à revelia, como quisesse ao seu bel prazer. Evidentemente, eu não estou sendo aqui anacrônico, porque o deísmo surge lá entre o século XVI e século XVIII. Mas a ideia aqui sempre existiu. Haviam pessoas que achavam que o mundo foi feito e não existia um Deus que estava se movendo, ou um Deus que estava se importando com as coisas. Muito pelo contrário, o Deus Trino se move desde outrora, desde o passado, desde a antiguidade, desde os tempos mais remotos. Deus está se movendo. Aquele que é soberano, ele também é transcendente. Ele transcendeu as histórias, ele transcendeu os povos, e ele está emanentemente se envolvendo e se movendo no meio do povo. Então, o autor sagrado está mostrando que Deus está se movendo. E como é que ele está se movendo? Olhinhos no texto. Havendo Deus, Theos, Pai, Filho e Espírito Santo, se movendo no passado, ou seja, desde as gerações passadas e por aí doravante, ele vem manifestando sua imanência por meio da fala. Havendo Deus outrora falado. O verbo falado aqui indica uma ação completa. Então Deus falou, ele realizou de maneira completa no passado, ele revelou-se no passado, as suas palavras, os seus pensamentos, e as tornaram conhecidas, e tornou os seus desígnios conhecidos. E o texto disse como é que ele tornou esses seus desígnios conhecidos. Veja mais uma vez: havendo Deus outrora falado, muitas vezes de muitas maneiras. Deus falou no passado, muitas vezes de muitas maneiras. Ele foi exaustivo. É isso que o autor está dizendo. Ele foi exaustivo e ao mesmo tempo completo. Ele falou a quem? Aos pais. Olha para o texto, a resposta está toda aí. Ele falou aos pais. E os pais aqui são quem? São os patriarcas. São Abraão, Isaque, Jacó. Deus falou através destes homens. Quando os nossos irmãos leram esta carta, neste ponto introdutório, eles estavam compreendendo justamente tudo isso que a gente está falando aqui. Eles estavam vendo e eles estavam lembrando, era como se o autor estivesse dizendo para eles: olha, lembrem-se que o Deus triuno, o Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, veio falando através dos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Nos falou pelos nossos progenitores, se revelou a nós, moveu-se pelo Espírito Santo falando através deles, revelou-se desde a antiguidade. E como foi que ele fez isso? O texto diz também: foi de diversas maneiras, e ele usou os profetas.
pelos profetas, é o que o texto diz. Olha aqui, versículo rico, irmãos. Deus falou de diversas maneiras no passado, e ele usou que instrumentalidade? Ele falou através dos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Mas ele também não deixou outras pessoas fora deste propósito. Ele levantou seus profetas, seus porta-vozes, seu porta-voz. Ele comunicou pela instrumentalidade dos profetas, não somente utilizando a faculdade da fala, mas também a tradição oral. Eles escreveram, proposicionaram, registraram textos, mas também falaram e comunicaram de maneira oral. Então nós entendemos aqui que Deus falava ao seu povo por esse caminho e mostrava que ele estava se movendo através deste percurso na história, através da revelação de Deus por meio dos pais, de diversas maneiras, usando os seus profetas, ao compor o texto sagrado do Antigo Testamento. E neste momento em que eles estavam compondo o texto sagrado ali estava ausente de qualquer corrupção, ausente de qualquer erro. Era um texto inerrante. Por quê? Porque era inspirado por Deus. Deus está falando através dos profetas, que estão proposicionando o que Deus falou, registrando para ficar memorizado. Quando o povo fosse ler, aquilo ali fosse identificado e estudado. Deus está revelando-se aos seus irmãos. E o autor sagrado está dizendo a eles: Deus sempre veio falando de maneira maravilhosa ao seu povo. Ele nos falou por meio dos profetas, por meio do exercício dos profetas. Ele falou por meio da tenda, ele falou por meio da arca da aliança, ele usou o Urim e o Turim, ele usou os sacerdotes, usou os juízes, falou por meio de Moisés, falou por meio de Davi, usou anjos, usou visões, coluna de fogo, nuvem de glória, vento, brisa, sarça ardente. Ele falou através dos templos, nas sinagogas, de diversas maneiras, de diversas epifanias. O que é epifanias? Que palavra é essa? Na teologia é de diversas formas como Deus manifestou a sua presença. E ele também fez isso de maneira teofânica, ou seja, teve momentos que ele mesmo se apresentou fisicamente, a forma pré-encarnada, quando Cristo aparecia no Velho Testamento. Quando você vê lá no Velho Testamento o anjo do Senhor, ali a forma pré-encarnada de Cristo. O anjo do Senhor que apareceu a Gideão, o anjo do Senhor que guiou o povo ali no deserto. Em vários momentos você vê o anjo do Senhor aparecendo para Abraão nos cavalhares de Manre. Então você vê a presença de Deus, você vê o mover de Deus, Deus se movendo na história. Então, com base neste primeiro versículo, meus irmãos, entendemos que o autor prepara os seus irmãos para um lastro de informação que ele está trazendo e mostrando, que fique muito claro que no momento de perseguição e de hostilidade que eles estão vivendo, existe um Deus que está se movendo, existe um Deus que está trabalhando, existe um Deus que está governando a história, que é presente e se comunica com eles. E é um Deus que se comunica não mais na continuidade desses eventos que eu falei, ele agora se comunica de uma forma distinta. No verso 2, o desenvolvimento da revelação de Deus se dá de forma progressiva, de forma definitiva. Ele agora vai falar do ápice da revelação, o ápice da revelação das Escrituras, que é o Senhor Jesus Cristo. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. Todo judeu entendia muito bem que o significado da expressão últimos dias tratava-se do momento em que o Messias iria chegar. Então olha como ele usa as palavras de maneira muito sábia. Vocês estão vendo que eu falei que na introdução, eles estavam nesse momento de transição. Então tem muita coisa do judaísmo que eles conseguem ler, mesmo que eles sejam gentios, mesmo que eles não tenham a cultura do judaísmo, ou que não morassem lá em Jerusalém ou em Israel. Eram pertencentes do império, mas tinham muita coisa que comunicava do judaísmo. Então eles sabiam que existia um Messias, e que esse Messias chegaria nos últimos dias.
E esse Messias, ele era proclamado pelos profetas, era proclamado pelos viajantes, que eram os cristãos que pregavam o evangelho por todos os povos, todos os lugares. E esse cumprimento desse Messias que haveria de vir, profetizado desde os textos do Velho Testamento, acabou de acontecer com a manifestação de Cristo. Os últimos dias começam a ser contados na Bíblia desde o dia em que Jesus foi colocado no ventre de Maria. Ali começam os últimos dias. A gente tem que entender que os últimos dias que as Escrituras se referem é esse, quando o Filho de Deus saiu dos céus e se tornou homem no ventre de uma mulher e nasceu neste mundo. E o autor está informando isso aos seus irmãos. A vinda do Messias chegou. Aquele que é o libertador já veio e ele está trabalhando no nosso meio. Ele está trabalhando e vocês têm vivido estes últimos dias, mesmo que sejam dias de hostilidade. Ele viveu também dias de hostilidade. E vocês também estão vivendo dias de hostilidade nestes últimos dias, que começou com a vinda do Filho. Não seria mais pela boca dos profetas, não seria mais por nenhum tipo de rito judaizante. Agora Deus se revela nos últimos dias através, de forma definitiva, pelo Filho. Pelo seu Filho, que é Cristo Jesus. Abram comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 12. Eu acho tão lindo este primeiro capítulo de Hebreus, porque nos dá tanta informação, meus irmãos, com relação a tanta conexão teológica, que é maravilhoso, não é? Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 2, aqui é o apóstolo Paulo falando. Ele fala que o Filho, a obra do Filho sempre foi o assunto, o âmago dos profetas. Antigamente eles proclamavam que o Messias viria, que o Salvador viria. Olha o que o texto fala. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagavam e inquiriam os que profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo. Eles já estavam falando da morte de Cristo, do sofrimento do Messias, antes do Messias vir, sobre as glórias que os seguiriam. E a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquelas que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregam o Evangelho, as coisas que os anjos anelam perscrutar. Até os anjos anelavam, mas isso foi revelado pelos seus servos, os profetas. E agora o autor está dizendo, toda a revelação e toda a segurança e toda a apresentação de quem é Deus reside no Filho, reside em Cristo. É neles que vocês devem confiar, é neles que você deve colocar toda a sua força, toda a sua confiança. E ele continua dizendo que o Filho foi constituído como herdeiro de todas as coisas. Veja lá em Hebreus. Foi constituído como herdeiro de todas as coisas. Herdeiro aqui é alguém legítimo, herdeiro de todas as coisas. O Filho que, como sendo o unigênito do Pai, herdou do Pai todas as coisas, mas todas as coisas que foram criadas por Ele mesmo, foram criadas por Ele, para a glória do Pai, para a glória dEle, e Ele herdou todas essas coisas. O que o autor está dizendo para eles? Mesmo que vocês estejam agora fugitivos, despatriados, mesmo que vocês estejam padecendo, existe um Deus que é dono de todas as coisas. Existe o Senhor que se revela dono de todas as coisas, e Ele está com você, se movendo em você e com você aonde você estiver. Não negue esta fé, porque Ele vai lhe prover, Ele vai lhe proteger. Ele é herdeiro de todas as coisas, Ele não vai deixar que lhe falte nada. Ele é, primeiro, a sua segurança, Ele é o seu supridor, Ele é o herdeiro digno, não lhe falta nada. Irmãos, nos momentos de hostilidade da nossa vida, a gente às vezes esquece que Deus é herdeiro de que Cristo é herdeiro de todas as coisas. A gente esquece essa verdade.
que Deus fez de Cristo o herdeiro de tudo. Ele é dono de tudo e Ele dá tudo o que Ele quer a quem Ele quer. Ele pode abençoar segundo a sua vontade a sua vida e prover a sua vida. Basta você manter-se firme na sua fé, mesmo no momento de sua hostilidade, mesmo no momento de sua dificuldade. Ele vai lhe dar o que você precisa, justamente o que você precisa para viver. Amém? Às vezes você não vai ter o que você quer, tanto que você quer, mas Ele vai lhe dar o que você precisa. E os irmãos precisavam ter essa compreensão, saber, não, existe um Deus que se revela. Nós não estamos só, no meio dessa perseguição há um Deus que cuida de nós. Ele falou de diversas maneiras, de diversas formas, mas nesses últimos dias, que são os dias de hostilidade que nós estamos vivendo, Ele está se revelando e que está cuidando de nós. Ele é herdeiro de todas as coisas, nele subsiste todas as coisas. Aquele a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. É isso que o autor aos Hebreus diz. A palavra original usada aqui pelo autor para universo é a palavra aion, a palavra aionas, na verdade. E o que significa essa expressão aiona ou aions? É muito ampliado aqui para o leitor consegue enxergar isso. Não é apenas o tempo ou o universo cósmico, é eras também. O Senhor, Ele é herdeiro de todas as coisas, de todos os tempos, de todas as eras. O objetivo aqui é mostrar aos irmãos que de geração em geração, desde a eternidade passada, o Senhor já é esse herdeiro. Já é esse Senhor que governa e que domina todas as coisas. Ele está comunicando aos seus leitores que Jesus Cristo é aquele a quem Deus se revela. E por meio dele, nos últimos dias, Ele criou o mundo, determinou todas as coisas em todas as eras e está cuidando de todos aqueles que lhe pertencem de todas as eras. O autor também exorta aos irmãos que estejam atentos a abandonarem não a sua fé, mas abandonarem a sedução desses homens que, no meio deste terror todo que eles estão vivendo, estão tentando seduzi-los a abandonarem a fé. Essas palavras que nós estamos vendo deveriam então fazer o que, irmãos? Fortalecer os nossos irmãos, torná-los mais resignados, caminharem firmes, olhando para Cristo, olhando o seu Salvador mesmo no labor da vida que eles estão vivendo, mantendo o coração deles firmes na promessa. E aí eu lembro de um texto que Paulo disse lá em Gálatas capítulo 2, 19 a 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. E este viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eles tinham que ter essa visão. No meio da hostilidade, viverei para Cristo. Agora o verso 3, que é o verso final. No verso 3, o autor desenvolve ainda mais esta sublimidade de quem é o Filho. Ele fala que o Filho é a revelação perfeita. E lembra aos seus conservos quem é esse maravilhoso que se revelou e o ato salvador que ele fez. Veja o verso 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade das alturas. Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. O que isso significa, meus irmãos? Significa que Cristo é o resplendor de Deus. Ele é o brilho radiante revelando os mistérios do Pai àqueles que os amam. Ele revela-lhes a glória e o seu exato ser, o exato ser de Deus. A ideia aqui, meus irmãos, é o autor sagrado dizendo: este Cristo que está com vocês é Deus com vocês. Aquele que foi crucificado lá em Jerusalém é Deus. Ele possui a mesma natureza do Pai, a mesma natureza do Espírito Santo. Por isso ele é perfeitamente seu Salvador,
Por isso Ele está em todos os lugares. Ele é Deus. Ele está com você aqui nesta perseguição. Ele está com outro irmão na perseguição em outra província. Ele está conosco. Ele é a expressão exata de Deus. Ele possui a mesma natureza. Ele está conosco. Ele é a própria palavra empregada pelos profetas, agora encarnada, revelada pelo Pai. E Lucas capítulo 10, versículo 22 diz: tudo me foi entregue, Jesus disse. Tudo me foi entregue pelo Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. Também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Esse texto aqui para os irmãos, os hebreus ali que estavam ouvindo, ou os crentes que estavam sendo perseguidos, é um texto que está sustentando também a vida dos seus irmãos no poder de Cristo e na fé de Cristo. O Filho que está sustentando todas as coisas, também está sustentando a vida deles. Tudo está sendo sustentado pela palavra do seu poder. E a vida dos nossos irmãos, no momento da hostilidade, no momento de grande perseguição, estava sendo sustentada pela mão de Deus. Por que é que você não morreu ainda? É como que se o autor sagrado estivesse dizendo: porque Deus está sustentando você pela palavra do seu poder. E nossos irmãos do primeiro século, no meio dessa hostilidade, precisavam ouvir isso, precisavam crer dessa maneira, meus irmãos. Abram em Romanos capítulo 11, versículo 36. Paulo disse assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Hoje na sua vida, nos momentos de hostilidade que você vive, você consegue ter esse discurso? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas? Ou você só consegue dizer que por ele e para ele são todas as coisas boas? São todas as coisas que te fazem brindar a vida. São todas as coisas que te fazem exultar de alegria. Será que tal prova que você esteja passando, vivendo, hostilidade que está sendo aplacada a sua vida, você pode dizer isso? Será que o seu desejo do seu coração é desistir, chutar as coisas, jogar tudo para cima? Ou manter-se firme, como o autor sagrado aos Hebreus está dizendo aos irmãos? Para que você permaneça firme no meio das suas dificuldades, você precisa saber quem é a grandeza do Deus que você serve. Você precisa saber que Deus conduz a sua história e que escreveu já a sua história, e que muitas coisas que você padece e sofre faz parte do plano de Deus, é o plano eterno, é o plano perfeito. Ele está dirigindo a sua vida. Você tem que entender que por Ele e para Ele são todas as coisas, até as coisas ruins, meus irmãos, até as hostilidades, até as perseguições, até as perdas, a morte. Por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós precisamos aprender, irmãos, a lidar com essa dinâmica de vida. Nós não vivemos um mundo perfeito, e nós não temos a vida perfeita que nós tanto queremos ter. Nós teremos muitas perseguições, e a palavra do Senhor diz que aos seus servos está reservado isso. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa mesma palavra Cristo compartilha com você. Ele está com você, Ele sustentando. Abra comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao versículo 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e sobre a terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, sua vida subsiste nele. Ou como nós precisamos olhar para Cristo. Olha como nós precisamos ter consciência de que Ele é a revelação do Pai para nós. Olha como nós precisamos nos firmar na convicção de que nós não precisamos mais de coisas do passado. Nós já temos tudo e Cristo é tudo em nós, e nele tudo subsiste, as nossas vidas subsistem em Cristo. O autor sagrado está conduzindo os seus irmãos a perceberem isso. Eles precisam entender que a vida deles está guardada em Cristo,
e não enquanto eles estiverem fugindo simplesmente da perseguição de Nero. Se eles entenderem que tudo subsiste e até a sua vida subsiste em Cristo, eles estarão seguros e vão até enfrentar a morte sem medo. Talvez você precise recobrar isso, recobrar essa certeza, essa segurança. Saber que Ele é a imagem do Deus invisível. Saber que todas as coisas foram criadas por meio dEle e que a sua vida subsiste por causa dEle. E você subsiste nele. Ele é o Deus revelado das Escrituras, Cristo. Ele é o poder e a palavra de Deus. Ele hoje está assentado à direita na majestade das alturas. Mas antes o autor sagrado disse aos Hebreus que antes de ele subir à majestade nas alturas, ele fez a purificação dos nossos pecados. Ele perdoou os nossos pecados, ele foi até aquela cruz maldita. Ele morreu os nossos pecados, ele inflamou a sua carne por causa das nossas mazelas, ele foi dependurado na cruz. Ele está dizendo: olha, vocês estão vendo seus irmãos que estão sendo estaqueados, você está vendo seus irmãos que estão sendo crucifixados, mas lembrem-se que Cristo também foi crucificado, e ele foi crucificado por todos vós, até por aqueles que estão sendo mortos e crucifixados injustamente. Ele morreu naquela cruz para ser o salvador e remidor destes seus irmãos que estão sendo martirizados. Ele morreu na cruz por você e sustenta a sua vida. Não negue a sua fé, não negue Cristo, não negue o seu ânimo, mantenha-se firme. Você precisa ter a visão de Cristo. Você tem que ver o Cristo que está sentado na majestade das alturas, mas você tem que ter a fé no sacrifício que ele operou na cruz do Calvário. É isso que o autor sagrado está dizendo. Você não pode apenas olhar para aquele que está assentado às alturas da majestade, mas você tem que crer no ato que ele fez. Não negue a fé, não negue o que ele fez na cruz. Então isso eu extraio para você também. Esse Deus que se revelou em tudo isso que nós vimos até aqui, foi a cruz por mim e por você. Mas às vezes a gente esquece deste lado, a gente esquece deste ponto tão importante. A gente só quer lembrar do Deus Todo-Poderoso nos céus e nas alturas. E a gente esquece que Ele padeceu. A gente esquece que Ele morreu por nós. A gente esquece que Ele inflamou. A gente esquece que Ele foi moído pelos nossos pecados e as nossas transgressões. E quando nós nos esquecemos, meus irmãos, quanto mais esquecemos, mais falhamos, mais erramos, mais pecamos. E quanto mais meditamos naquele que morreu na cruz por nós, nós nos humilhamos, nos curvamos, nos ajoelhamos aos pés daquela cruz e saímos de lá mais fortes para lutar diante das nossas provas, diante das nossas dificuldades. A gente não vai viver praguejando, a gente não vai viver falando mal, a gente vai viver glorificando aquele que morreu na cruz e que sofreu dores indizíveis e que sofreu perseguição maior do que a nossa. O autor sagrado está dizendo: olhe para aquele que sofreu maior hostilidade, olhe para aquele que foi dependurado na cruz e perdeu a sua vida mais do que uma perseguição de Nero. Olhe para aquele que morreu pelos nossos pecados, Deus que entregou a sua vida. Essa é a razão, meus irmãos, da fé. Essa é a razão que a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer desse Cristo. A gente não pode esquecer do que Ele tem feito em nossa vida. A gente não pode esquecer que Ele tem se revelado a nós. Nos momentos de hostilidade que você vai levar, e que vem o sentimento de desistência, eu quero lhe dizer, meus irmãos, e não quero lhe julgar por isso. Pensar em desistir é natural da nossa humanidade. Se sentir fraco é natural da nossa humanidade. Muitas vezes a gente se vê realmente acuado, e a gente se vê realmente como não ter o que fazer. Mas nesta hora eu quero que você lembre novamente de Cristo. Olhe para Ele, olhe para a cruz. Primeiro olhe para a cruz, depois erga os seus olhos e o contemple na glória. Contemple o seu Salvador, Ele lhe dará força, e você vencerá as suas batalhas. Você vai continuar suas guerras, você vai precisar continuar fugindo do pecado, correndo do pecado, vencendo o pecado,
mas você vencerá com a visão e a imagem perfeita de quem Cristo é. Busque a sua palavra, busque a Ele, e a sua palavra, as Escrituras, te encorajará. Você continuará sendo fortalecido por contemplá-lo, por orar, mas também por averiguar as Escrituras sagradas, aonde Ele se revela. Onde é que Cristo se revela hoje? A palavra. É ali que você vai extrair tudo que você precisa para ser forte. É aí, nas Escrituras sagradas, que você deve permanecer e vai encontrar a razão da sua fé. Amém? Deus seja contigo e te fortaleça nos dias de suas hostilidades. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Essa foi a introdução de Hebreus e a exposição dos versículos 1, 2 e 3. E aí Deus vai nos dando graça, a gente vai seguindo e crescendo no conhecimento do que a gente vai averiguar nos textos semanas seguintes. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela exposição da tua palavra. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos fortaleça no dia de nossas tribulações. Obrigado por esse santo texto que nos mostrará quem é Cristo, a grandeza que Cristo é. Ele é a revelação de Deus. Ele é a imagem perfeita do Deus invisível, como Paulo disse, primogênito da criação. Nele foram criadas todas as coisas. Nele nós subsistimos, Senhor. Nossa vida continua firme de pé, porque estamos nele. Obrigado porque o Senhor sustentou a fé daqueles nossos irmãos no primeiro século, no meio dessa perseguição e hostilidade. E obrigado porque o Senhor veio guardando as nossas vidas nas eras, nos anos, e continuará, Senhor, nos guardando, para nos levar salvo para os céus. Nós te bendizemos, Senhor. Conduz o teu povo. Eu sei, Senhor, que muitos aqui têm as suas batalhas e têm as suas lutas, têm os seus entraves, momentos de hostilidade. Mas eu peço, Senhor, que eles não desistam. Eu peço que eles não percam o olhar da cruz. Eu peço ao Senhor que eles olhem para a cruz e depois olhem para o Cristo exaltado nas alturas. E assim, Senhor, sejam fortalecidos. Amém.